Oi, eu sou a Débora, seja muito bem-vindo ao D8. O vídeo de hoje é mais um vídeo respondendo uma tag literária e hoje eu vou responder a tag da mentira. Vamos lá? Quem criou essa tag foi a Karine do Kabuki TV, mas eu vi lá no canal da Ajuda, no Vem Literária, e os créditos vão estar todos na descrição deste vídeo. Essa tag consiste em 7 perguntinhas respondendo, confessando algumas mentirinhas que a gente conta pra nós mesmos. A primeira pergunta é: eu estaria mentindo se eu dissesse que amei essa série do início ao fim? Pra essa pergunta eu escolhi um livro que eu nem tenho mais aqui, eu acabei me desfazendo dele, vendendo, enfim, mas é Diário de um Vampiro, vou deixar a capa. Eu não assisti a série em si, mas eu li os 3 primeiros livros e, assim, não foi um livro que me prendeu muito, eu não me conectei muito com os personagens. Foi uma época em que vampiros estavam meio na moda, assim, e eu li bastante livros de vampiros, eu li o Crepúsculo, li vários livros de vampiro, e eu até gosto desse universo todo, mas realmente Diário de Vampiro não foi uma série que me prendeu muito, não. A segunda pergunta é: eu estaria mentindo se eu dissesse que este protagonista é um dos melhores que eu já li? Para essa pergunta, eu escolhi a Tris de Divergente. Apesar de ter sido uma história que eu gostei bastante, eu gostei muito do universo da história, eu gostei muito de como se desenrolou. Eu gosto do livro, dessa série inteira em si, mas a Tris realmente não é uma personagem que eu gostei, assim, inteiramente dela. Tinha partes muito legais, mas tinha muitas partes que ela me irritava bastante, então não é um dos melhores protagonistas que eu já vi, não. A terceira pergunta é: eu estaria mentindo se eu dissesse que eu morro de vontade de ler esse autor? E para essa pergunta eu escolhi o Nicholas Sparks. Eu vou deixar uma capa de um livro dele aqui porque eu não tenho zero livros dele, porque realmente não é livros que me interessam, assim. E muita gente fala que é muito bom, que é muito legal, é muito romântico, muito lindo, blá blá blá, mas não é um tipo de livro que eu curto muito. E não é um autor que eu tenho vontade de ler de verdade, assim. Eu respeito, mas assim, não é muito pra mim, não. Então, apenas não. A quarta pergunta é: eu estaria mentindo se eu dissesse que este livro me surpreendeu? Para essa pergunta, eu também escolhi um livro que eu não tenho aqui, porque eu li ele no digital, então eu vou deixar a capa, e foi Os 13 Porquês. Na verdade, de todas as formas, seria meio ruim essa resposta, porque, na verdade, eu achava já que eu não ia gostar muito desse livro, e realmente ele não me surpreendeu, eu não gostei muito do livro. Não é que eu não tenha achado a história importante ou relevante, enfim, é interessante, mas não é o tipo de história que eu gosto, não é o tipo de leitura que eu curto muito. Foi um livro que me deixou bem mal, assim, então eu não costumo gostar muito de livros que me deixam pra baixo. Eu acho que a minha proposta de leitura é justamente livros que, tudo bem, me façam refletir sobre algo, mas que me deixem bem de alguma forma. E Os 13 Porquês não foi esse tipo de livro. E eu já imaginava que não seria, então, de fato, ele não me surpreendeu. Achei que não ia gostar e realmente não gostei muito, não. A quinta pergunta é: eu estaria mentindo se eu dissesse que leria este livro novamente? Para essa pergunta, eu escolhi Amaldiçoado, de Joe Hill. Eu gostei do livro, é um livro meio de terror, meio suspense, e assim, não é o meu gênero preferido de coisas, porque eu sou bem medrosa, então eu sinto bastante medo, fico muito impressionada com algumas coisas, mas eu gostei do livro, ele foi legal, assim, me prendeu, foi uma história realmente um gênero que eu nunca, mas eu lia muito pouco, mas ele me deixou com bastante aflição, assim, em alguns momentos, bem tensa. Foi um livro que eu li inteiro, assim, travado, assim, de tensão, mas acho que uma vez tá bom. Eu gostei, mas uma vez só tá bom já, não preciso ler de novo, não. A sexta pergunta é: eu estaria mentindo se dissesse que cansei desse gênero? E para essa pergunta eu escolhi o gênero distopia, porque eu gosto muito desse gênero, eu não me canso de ler distopia, porque eu acho que as distopias em geral criam um universo que fazem a gente refletir muito sobre as nossas próprias ações, assim, na vida real, sabe? Em questões políticas, sociais e ambientais que poderiam, sim, se fossem mais afloradas e mais exploradas e
mais contínuas, assim, se permanecer, poderiam causar coisas muito ruins para a humanidade. Então eu acho que é um gênero que me faz refletir bastante, faz a gente refletir muito. E apesar de ser uma coisa mais fantasiosa, eu acho que dá para retirar muita coisa e trazer para a vida real, assim, de reflexões reais. Então eu gosto muito desse gênero, eu acho que me prende muito. Eu gosto bastante de escrever distopias também. Então é um gênero que realmente eu não me canso, assim, não importa quantas distopias criarem, eu provavelmente vou querer ler todas, porque eu acho bem interessante. E a última pergunta é: eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não quero esta adaptação? E tem muitos livros, muitas histórias em que eu gostaria muito de uma adaptação, mas para essa pergunta especificamente, eu escolhi Fios de Prata, do Rafael Dracon, porque foi uma história assim que me surpreendeu muito. Eu não achei que eu fosse gostar tanto quanto os outros livros dele, que eram coisas que eu tinha mais conhecimento, digamos assim. Mas eu gostei muito de Fios de Prata. É um livro todo, não inteiro, mas assim, muito no universo dos sonhos, de sonhos lúcidos e como você pode agir conscientemente dentro do seu sonho, e coisas fantásticas e guerras e batalhas. Então foi um livro que eu gostei muito. Eu acho que daria um ótimo filme de ação e de aventura e de fantasia, enfim. E eu acho que seria o filme. Eu gostei muito e eu amei as referências que ele traz, referências do mundo geek, nerd, culturas que ele traz nesse livro. Então eu acho que seria uma adaptação maravilhosa. Eu adoraria um dia na minha vida ver essa adaptação. Então é isso. Foi uma tag bem curtinha de responder e eu gostei bastante. Me deixa aí nos comentários o que você achou das minhas opiniões, se você concordou, se você discordou e até quais seriam as suas respostas para essas perguntas. Não se esqueça de deixar um like, também se inscrever no canal e ativar as notificações, porque vai ter bastante vídeo aqui no canal respondendo tags literárias e falando sobre livros, porque é um tema que eu gosto bastante. Por hoje eu fico por aqui, um beijo, tchau!